Você fala, e o que é a apótema da pirâmide, professor? É uma medida que vai do vértice da pirâmide até o ponto médio do lado da base. Então, com esses triângulos, nós podemos usar o teorema de Pitágoras e, claro, partir para a resolução do exercício. Certo? Além disso, uma questão muito comum em vestibular hoje em dia é quando a gente fala de secção transversal. O que significa secção? Ou seção com cedilha? Significa um corte. Então imagine assim, você tem uma pirâmide e você vai fazer um corte paralelo à base. Veja só. Fez um corte paralelo à base. Quando você faz um corte paralelo à base, a pirâmide ela fica dividida em outros dois sólidos. Uma pirâmide menor na parte de cima e na parte de baixo uma figura chamada de tronco de pirâmide. O que os vestibulares gostam muito é de comparar a pirâmide pequena, lá da ponta de cima, com a pirâmide grande. E por que eu posso fazer essa comparação? É porque elas são semelhantes, gente. Então eu posso comparar a pirâmide pequena com a pirâmide grande. Você pode comparar, por exemplo, assim, as arestas da pirâmide pequena com as arestas da grande, a altura da pequena com a altura da grande. Mas um alerta, quando você comparar, por exemplo, a altura das duas pirâmides com as áreas, aí você tem que levar as alturas ao quadrado. Por que isso, Domingos? Gente, a altura é uma medida linear. Por exemplo, a altura de uma pessoa é 1,60 metros, 1,60 m. É metro. Agora a área de uma casa, 80 metros quadrados. Eu não posso comparar metro com metro quadrado. A não ser que eu faça isso que eu disse, que você eleve as alturas ao quadrado para poder comparar com as áreas das superfícies. E se for comparação com o volume? Se você for comparar as alturas com os volumes, aí você deve elevar as alturas ao cubo para poder compatibilizar com os volumes. Ok? Isso cai bastante em vestibular, fique muito atento a isso. Agora, meus amigos, nós vamos falar dos cilindros. Porque as figuras que nós estávamos falando até anteriormente eram figuras formadas por faces planas, não é verdade? Todas elas. Agora o cilindro tem curvatura. Pense em dois círculos idênticos em planos paralelos. Se você ligar todos os pontos da circunferência de cima a de baixo, você vai formar um cilindro. Se o cilindro tiver uma inclinação, ele é chamado de cilindro oblíquo. Mas o cilindro comum nos vestibulares é o cilindro reto. Um cilindro tem os seguintes elementos. O raio da base, já que a base é um círculo, né, gente? Tem um raio que eu vou chamar de R. O cilindro tem uma medida chamada de geratriz, que é essa que você está vendo aí. E quando o cilindro for reto, a geratriz será igual à altura. Tá? Porque no cilindro oblíquo, a geratriz e a altura são diferentes. No cilindro reto, a geratriz e a altura são iguais. Pense num cilindro fechado. Ok? Agora vamos pensar num cilindro aberto, num cilindro planificado. Gente, olha só como é que fica o cilindro planificado. A parte lateral dele, a superfície lateral, ela é um retângulo, ou até pode ser um quadrado, mas em geral é um retângulo, e esses dois círculos aí são as duas bases. Mais uma vez eu digo, se você deseja calcular a área, ou lateral ou total, e sempre que eu falar área de uma superfície, né, gente? Sempre, toda a área de uma superfície, sempre que eu quero calcular a área, eu abro a figura, eu planifico a figura. No caso do cilindro, essa parte lateral que você está vendo, esse retângulo, como é que é a área de retângulo? Base vezes altura. Então, entenda que esse comprimento aí da base do retângulo é o mesmo comprimento da circunferência, é 2πr. E a altura desse retângulo é h. Portanto, a área lateral de um cilindro é 2πr vezes h. 2 vezes π vezes r vezes h. E se você quiser a área total? Aí você acrescenta as duas bases. Como é a mesma área de um círculo? πr ao quadrado? Então a área total seria 2πrh mais 2πr ao quadrado. E o volume? O volume, aí, mesmo lá, área da base vezes altura, gente. Sempre que eu falar em volume, área da base vezes altura. Se for de pirâmide ou de cone, aí é 1/3. Só que se você pensar no caso do cilindro, quem é a base do cilindro? É um círculo, cuja área é πr ao quadrado, e a altura é h. Então como é que fica o volume de um cilindro? V igual π vezes r ao quadrado vezes h. Só que o cilindro tem outros componentes, que eu queria te dar umas dicas aí, vamos ver? Por exemplo, o cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Imagine que você vai fazer um corte vertical num cilindro, verticalmente, passando exatamente pelo centro das bases. Esse corte vertical, ele é chamado de secção meridiana. Secção é um corte, meridiana porque ele passa verticalmente pelo centro das bases. Quando você cortar verticalmente e você enxergar dentro da figura um quadrado, é porque o cilindro é um cilindro equilátero. E nesse cilindro, gente,
O H é igual a 2R, a altura é igual ao diâmetro da base, a altura é igual ao dobro do raio. Certo? Esse é o cilindro equilátero. Então, recapitulando, planificação, abre a figura, planifica e acha as áreas. Volume. Volume igual π vezes R ao quadrado vezes H. Ok? O cilindro é uma figura importantíssima porque muitas embalagens têm formato de cilindro. Quantas embalagens você já não viu? Embalagem de leite em pó, embalagem de azeite, de óleo de soja, enfim. Então são várias. Lata de refrigerante de cerveja. Aí já, hoje em dia, nem tanto, pessoal, porque já existe um formato, basicamente é um cilindro, mas é que nas pontas, em cima e embaixo, já tem uma certa curvatura ali. Então, mais essas latas mais antigas é que tinham esses formatos aí. Ok? Agora a gente vai falar sobre uma outra figurinha, aspas, redonda, que é o cone. Imagine que você tem um círculo, ok? E você vai pegar fora desse círculo um ponto. E aí você vai ligar esse ponto a todos os pontos da circunferência. Você vai formar um cone. Gente, eu posso dizer que o cone é uma pirâmide? Será que o aluno pode dizer isso? Informalmente pode. Tá? Para efeito de resoluções de questões não tem problema. Dizer que é uma pirâmide de base circular. Mas para efeitos técnicos não. Tá? Mas para efeito de questões tudo bem. O cone que cai no vestibular é o cone chamado de cone circular reto. Que é um cone, pessoal, onde se você sair do vértice e for até a base, a altura cai no centro da base. Aí nós temos um cone chamado de cone circular reto. Circular porque a base é um círculo e reto porque a altura caiu no centro da base. Agora, reparou que vai aparecer um triângulo aí para você? Veja só. Esse triângulo tem altura H, ele tem geratriz G e raio R. Como esse triângulo é retângulo, gente, e a geratriz seria a hipotenusa dele, claro que você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras, você relaciona esses três, geratriz, altura e raio. Ok? Bom, além disso, nós temos especialmente um cone que se chama cone equilátero, que é um cone que você faz assim. Vamos lá. Pega um cone, corte ele na vertical, passando pelo vértice e pelo centro da base. Se você fizer esse corte, que é uma secção meridiana, e você enxergar um triângulo equilátero, aí o cone é chamado de cone equilátero. Ok? No cone equilátero, gente, a geratriz é igual ao dobro do raio. G é igual a 2R. E como é que fica um cone planificado? Então vamos planificar um cone? Vamos lá. Veja, essa figura mostra um cone fechado e um cone aberto. Se repare que o cone aberto é o setor circular. O que é o setor circular? Nós vimos na geometria plana que é uma fatia do círculo, é um pedaço do círculo. Então, se te pedirem assim, calcule o ângulo que você obtém quando você planifica um cone, você pode chamar esse ângulo de alfa e usar uma regra de 3. Basta que você pense lá que o alfa é o ângulo que você deseja e que o raio desse setor seria a geratriz. Aí você faz uma regra de 3 e resolve. E daí também você tira a área lateral de um cone, que é dada por π vezes R vezes G. Então a área lateral AL igual π vezes R vezes G. E o volume? O volume de um cone é o mesmo de uma pirâmide. V igual 1/3 da área da base vezes a altura. Então, V igual 1/3 vezes πr ao quadrado vezes H. Porque a base é um círculo cuja área é πr ao quadrado. E o volume de um cone, ele tem o mesmo princípio daquele do Cavalieri lá, do prisma com a pirâmide. Assim, se você pegar 3 cones idênticos, você consegue, encaixando esses 3, cortando e encaixando, formar um cilindro, de mesma base e mesma altura. É por isso que o volume de um cone é 1/3 do volume de um cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura do cone. Certo? E aí nós chegamos à nossa figura chamada de figura perfeita. Quem é a figura perfeita? A esfera. Gente, muitos consideram a esfera uma figura perfeita por uma série de fatores. Tá? Não só fatores matemáticos, mas questões físicas envolvem isso. A esfera, de fato, ela tem uma série de vantagens em relação às outras figuras. Tá? Por exemplo, a esfera é uma figura onde você consegue, com uma mesma superfície, ter um volume maior. Então, imagine assim, você vai fabricar um tipo de embalagem para alguma coisa. A embalagem perfeita, que te daria um volume máximo, seria a esfera. Só que o problema da esfera, daí, em termos práticos, é você conseguir guardar, acondicionar, ela não ficar rolando. Então, essa é a desvantagem da esfera. Mas do ponto de vista assim, de volume máximo, ela é perfeita mesmo. O que você precisa saber da esfera?
Gente, se nós cortarmos uma esfera ao meio, bem ao meio, você vai encontrar um círculo ali em volta, no corte, que é chamado de círculo máximo. Ali você tem o raio, que é o raio da esfera. Com este raio, você vai encontrar as duas principais relações, que são a área da superfície da esfera, que é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então a área, pode chamar de A ou de S, né? A área A, por exemplo, é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. E o volume da esfera é igual, V igual 4 sobre 3 vezes π vezes r ao cubo. E aqui tome cuidado. Quando a gente fala em área da esfera, toda área a gente chama área de superfície. Por abuso de linguagem, eu só falo área. Mas toda área de uma superfície. Então, no vestibular eles pedem, calcule a área da superfície da esfera. Pense como se fosse a casca, tá? Usando um termo aqui chulo. A casca da esfera é a superfície, então a área é da casca. Mas o volume é da figura toda, ok? Bom, nós podemos fazer um corte não no meio, nós podemos fazer uma secção, um corte em outra posição. Imagine que você vai fazer um corte não no centro da esfera. Se você fizer essa secção, você vai formar ali uma figurinha chamada de calota esférica, mas, sobretudo, você vai formar um triângulo. Veja só, veja esse triângulo aí. Nesse triângulo, meus amigos, vocês têm o Rzinho, que é o raio da secção, o Dzinho, que é a distância da secção até o centro, e o Rzão, que é o raio da esfera. Como esse triângulo é retângulo, é claro que você pode usar o teorema de Pitágoras. Rzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. E as questões comuns dos vestibulares, pessoal, não só hoje em dia, mas de uns 20 anos para cá, o que gostam de cobrar sobre esfera é assim, eles gostam de colocar a esfera dentro de uma outra figura, de um cubo, de um paralelepípedo, de uma pirâmide, de um cone, ou o contrário, ou colocar as figuras dentro de uma esfera. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma situação bem comum. Imagine que você tem uma esfera inscrita num cubo. A palavra inscrita significa que as partes laterais aí do cubo, as faces, enfim, a esfera tem que tocar nelas, tem que tangenciar, certo? Pessoal, nós precisamos achar uma relação entre a figura de dentro e a figura de fora. No caso dessa relação entre a esfera inscrita num cubo, você vai ter assim, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Tá? Então, como o diâmetro é o dobro do raio, o diâmetro da esfera, que é 2r, é igual a A. Então, A igual a 2r. Então, você tem que relacionar a figura que está dentro com a figura que está fora. Não precisa ser uma esfera necessariamente envolvida, mas sempre relacionar as figuras. Tá? Você tem que achar um jeito de relacionar. Ok? Com isso, nós encerramos essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e, mais do que isso, tenham aprendido. E até a próxima oportunidade, meus amigos. Tchau, tchau.